Deus, graça e paz, boa noite a todos, tudo bom? Amém? Os irmãos estão bem? Fico feliz de estar aqui com vocês. É a primeira vez minha, né? Louvo a Deus pela vida de vocês, vocês são pessoas especiais e Deus sempre fala conosco e sempre eu entendi uma coisa, que transição não é algo feito por nós humanos, mas transição é algo feito por Deus. Porque o que é transição? Transição o que Deus vai fazer em um momento de transição? Ele vai recolocar no seu devido lugar as peças que são fundamentais para cada área, que são peças importantes para aqueles lugares. Amém? Deus está fazendo isso na nossa vida, no nosso coração. Algumas coisas estão se encaixando, os louvores, amém? Algumas coisas se encaixaram hoje. Você entendeu a mensagem através dos louvores, e isso encaixa no seu espírito. E a partir desse momento que encaixa no seu espírito, você começa a se identificar no ambiente. E no momento que você se identifica no ambiente, você não se perde, você se encontra. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tá até bom. Pode deixar. Glória a Jesus. Queria só, na verdade, antes da gente, eu queria passar pela mensagem, trazer só uma reflexão, que sempre a gente ouve, né, sobre a carta de Coríntios fala que tudo que nós fizemos que a gente vai doar tantas coisas pessoais como materiais ou qualquer outra coisa a gente possa fazer de todo o nosso coração para as pessoas. E lendo Mateus capítulo 6, né, não é para fazer alarido, ele fala sobre isso, para não fazer bater sinos ou dizer, não, estou dando algo hoje, nessa noite. Mas Deus nos deu algo maravilhoso, do qual eu vou bater alarido para Deus e dar glória para Deus. Ontem, devido à chuva, vou contar esse testemunho, né? Devido à chuva, a gente tinha feito risoto e cachorro quente para vender na praça, e nesse momento, caiu aquela chuva, e Deus deu a estratégia, né, de vendermos. E incrível que pareça, que a gente conseguiu vender quase tudo. Então eu entendi uma coisa, e Deus falou algo maravilhoso. E hoje pela manhã, o irmão Claudio, a gente na oração aqui de manhã, ele falou algo bem interessante, que eu disse, irmão, onde está essa mensagem? Aí ele falou em Filipenses 4, 6 e 7. Aí eu disse, rapaz, que interessante. Era justamente o que Deus estava falando comigo. E fala no versículo 6, diz que para a gente não andar ansioso, né? No versículo 6, capítulo 4 de Filipenses, diz para a gente não andar ansioso. Então, algo foi falado aqui para não termos ansiedade do que havemos de comer, de vestir, mas sempre esperarmos da providência do Pai, porque Ele sabe as necessidades que nós temos. Então, eu entendi uma coisa, que quem sustenta a obra dEle verdadeiramente é Ele, e não somos nós. A gente está no lugar só para organizar, para dizer que vamos organizar alguma coisa, mas Deus organiza tudo. Amém? É bom que está num ambiente que a gente não precisa fazer nada, Deus vai fazendo tudo. E eu estou entendendo isso nessa noite. Eu não preciso fazer nada, Deus está fazendo tudo nessa noite. Eu só preciso me posicionar. Quando ele fala para Ezequiel, naquela profecia do Vale de Ossos Secos, Ezequiel se posiciona e se coloca como homem, e ele deixa Deus ser Deus. Amém? E nesse momento ele não inverte a identidade. Ele diz, Deus, tu é Deus, e eu sou homem, e tu sabes que se esses ossos quiserem se tornarem seres viventes, o Senhor sabe, o Senhor pode, o Senhor tem o poder, eu não. Eu me coloco longe disso, eu me deixo longe, distante dessas coisas. Amém? E quando a gente se posiciona como homem, Deus faz o que Ele realmente quer fazer na nossa vida. Amém? Então se posicione nessa noite. Entenda que você é falho. Entenda que você não pode nada sem Ele. Sem Ele, nada podeis fazer.
e te posiciona, buscando a misericórdia e a graça dele, porque tudo isso será acrescentado de bom grado de Deus para a sua vida, de bom grado, não por algo que nós vamos fazer nessa noite, amém? Não só pela mensagem, a mensagem é dele. Então ele vai fazer algo nessa noite na sua vida que quer mudar o seu olhar de ver o Evangelho, de ver as coisas de Deus. Ele quer religar algumas coisas hoje, amém? Então nós tivemos esse testemunho de vender quase tudo, apuramos um bom dinheiro, que vamos agora no final do mês começarmos a reforma deste lugar, amém? E adiantando mais, teremos dia 22 e 23 de novembro nossa conferência Marcando Geração com o pastor Dario Hernandes, um chileno, amém? Vai estar conosco nesse tempo, e no domingo de manhã estará o pastor Ribamar ministrando aqui, amém? Nesses dias. Então eu quero que você ore por esse momento que vai acontecer neste lugar. E ore também pelas reformas, por tudo. Ore pelas pessoas que estão na frente de cada departamento e ore pela igreja. Amém? Você foi direcionado a isso. Então eu queria que nessa noite você abrisse lá em Filipenses capítulo 4. Eu vou deixar a oferta para o final. Eu não vou demorar muito, eu não quero demorar muito. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Glória a Jesus. Amém? Acharam? Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. A tradução, que é a João Ferreira de Almeida, né, dessa Bíblia, ela fala da seguinte forma: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Uma tradução a mensagem, ela fala bem diferente. Ela fala dessa seguinte forma: não se aflijam nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem e permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça, antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. Virá e os acalmará. Ainda fala a seguinte forma, não tem essa tradução aqui é bem diferente da sua. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Amém? Então alguma coisa já ficou clara na sua mente, que Jesus é que tira a preocupação do centro da sua vida. Como ele falou aqui, Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Então o que Jesus quer fazer? Jesus quer tirar todo o foco seu pela preocupação, pela ansiedade, pelo que vai acontecer amanhã, para você colocar o foco nele. Por isso ele retira. Amém? Jesus está retirando o seu foco das preocupações para colocar o foco nele. Amém? Então o tema para essa mensagem é a resposta para a vida. Você vai entender mais na frente. Então Filipenses começa a dizer, Paulo ele começa a relatar na carta dos Filipenses, né, que é uma igreja em Filipos, e ele começa a dizer que eles não eram para andar ansiosos, para aquela igreja não andar ansiosa por coisa alguma, ou para os cristãos mesmo que estavam ouvindo aquela carta, que era direcionada a essa igreja. Então a gente entende uma coisa que acontece, que todas as vezes que alguém escrevia, como Paulo escrevia cartas direcionadas a algumas igrejas, como nós vemos uma carta direcionada às igrejas em Apocalipse, né? Da mesma forma, então Paulo ele começa a dizer que essa mensagem será transferida através de alguém. O pastor dessa igreja de Filipos, né, vai ler e vai transmitir essa palavra para os demais cristãos que estão lá. Amém? Então ele tem esse encargo de transmitir a palavra de Deus, mas a palavra nunca foi deles, sempre foi de Deus.
Então nós estamos aqui para transmitir uma palavra não nossa, mas de Deus, para o seu coração, amém? Então não fique preocupado. Então aflição e preocupação, como nós lemos aqui, não se afligem, não se preocupem, fala de duas formas. A aflição, ela tem um significado, trazendo do grego para o português nosso, ela fala de uma seguinte forma: sofrimento causado pelo desgosto. Isso que significa aflição, um sentimento causado pelo desgosto. Então, qual é esse desgosto? É algumas coisas que afetaram o teu passado, que estão te afligindo nesse momento. Alguma coisa que você fez ainda há pouco à tarde, que estão agora afligindo o teu coração. Então uma aflição é o excesso de passado na sua vida. Isso é aflição. É quando você carrega muito o seu passado dentro de si mesmo. E você traz até hoje, carregando esse passado, e começa a se afligir, começa a se preocupar por ele. Agora eu vou te falar sobre o que significa preocupação. Preocupação significa desejo veemente. Um desejo que eu quero realmente, e um veemente e impaciente. É ansiedade. E o que é ansiedade? É excesso de futuro, daquilo que vai acontecer. Eu fico preocupado, não, Deus, o Senhor me disse isso, que o Senhor ia fazer isso na minha vida, e era para agora. E você fica ansioso para aquilo acontecer, né? O seu coração começa a... É interessante que agora hoje não posso me movimentar, porque a câmera pediu, né? Eu queria estar andando. Mas então, o excesso de futuro faz isso. Ele começa a trazer a ansiedade ao seu coração, e você começa a se tornar uma pessoa ansiosa. E o que a ansiedade traz? Qual é o prejuízo dela? Você perde sono. Você começa a ficar estressado. E muito mais a fundo disso, acontece o que nós chamamos de depressão. Depressão é algo que... o significado dessa palavra, né, é se colocar em lugares baixos. Depressão, a palavra depressão é estar em lugares baixos, é estar com a autoestima baixa. E você começa a ter a síndrome, como nós chamamos, do patinho feio. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, talvez eu não preste para nada, Jesus não se importa comigo. Então você, quando está com depressão, você começa a ter esses pensamentos. Pensamentos errados a respeito de que acha que Deus está pensando isso a seu respeito. E você se coloca numa posição de coitado. Né? Você começa a se colocar numa pessoa não, ninguém me toca, ninguém pode me machucar, que hoje eu estou ferido. Você começa a se colocar em uma situação meio delicada. Então nesse momento que você está envolvido por essa depressão, né? Que não é só algo diabólico, mas também é algo que o homem se coloca nessa situação, amém? Não é só uma influência de Satanás sobre a vida de uma pessoa, mas também é uma questão pessoal. É uma questão de ansiedade, é uma questão de você querer muitas coisas rápido. E todas as vezes que você quer algo rápido e não sai da forma que você quer, você começa a se frustrar. E a frustração te leva novamente a esse sintoma. Amém? Aí o que a depressão vai fazer? Ela vai fazer da seguinte forma. Você vai começar a querer se justificar de tudo. Você vai começar a encontrar defeito em outras pessoas para culpar aquilo que aconteceu na sua vida. Você começa a identificar os erros na vida de outra pessoa para justificar os seus erros. Você começa a dizer que foi talvez... A gente até chega... acontece muito isso, a gente começa a chegar e dizer, não, foi Satanás que fez isso. Se levantou furiosamente contra a minha vida. Mas às vezes não é. É falta de vigilância. Quando Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação, né? Ele fala isso. Ele fala isso para quem? Para Pedro. Ele fala isso para quem? Para nós. Não só para aquele tempo, mas para nós hoje. Vigiai e orai. Primeiro eu vigio aquilo que vai acontecer para me pedir algo para Deus. Amém? O que vai acontecer? Eu quero te falar uma coisa hoje. Se a gente não prestar atenção naquilo que a gente está semeando, e no momento que a gente começar a colher algo ruim, que plantamos algo ruim e queremos colher coisas boas, isso não vai dar certo. Ou você está plantando coisas boas para colher coisas boas, ou no momento que você plantar algo ruim,
e querer colher coisas boas, você vai se frustrar e achar que Deus está sendo injusto para você. Reveja o que você está plantando. Reveja a semente que você está plantando na vida das pessoas. Amém? Reveja aquilo que você está lançando ao coração de pessoas. Porque não é só com uma pessoa, mas até a sua vida mesma. A gente precisa entender o que nós estamos fundamentando, o que nós estamos alicerçando nessa noite. Jesus é o firme alicerce e eu preciso saber como eu vou edificar sobre ele. Amém? Eu preciso ter esse entendimento de como eu vou construir sobre Jesus. Jesus já está aqui, a base já está aqui. Eu preciso saber como eu vou levantar algo sobre essa base. Porque o fogo vai provar o que eu construí sobre a base. A base ela nunca vai ser abalada, mas o que eu construí sobre a base vai se abalar. A gente vê muitas, às vezes, construções, quando acontece terremoto, o que abala, às vezes, não é só a estrutura embaixo, mas também é a questão daquilo que está construído sobre a estrutura. Principalmente o que arrebenta logo de uma edificação, é logo a estrutura que foi construída sobre a base, e não a base. Amém? Porque a base para a nossa vida do cristianismo, Jesus já está fundamentado na nossa vida. Então o que nós estamos edificando sobre ele vai suportar. Mas só o fogo vai vir para provar aquilo que está sendo construído. E que fogo é esse? O que é esse fogo que representa? É a aflição e a dificuldade. É a ansiedade, é a dificuldade do dia a dia, os nossos problemas. Ele vai ver, os problemas vão dizer aquilo que está construído sobre a sua vida. Ele vai começar a dizer... Não de uma certa forma o problema vai dizer para a sua vida, né? Mas ele vai dizer, a sua vida vai dar uma resposta ao seu problema da seguinte forma: dizer, talvez eu não esteja tão certo ou tão fundamentado em Cristo. Porque você começa a perceber isso. Você começa a perceber ao momento que você começa a sentir que o problema afetou a sua vida pessoal. E que está afetando não só a sua vida pessoal, mas como tudo aquilo que você crê. Afeta a fé. A gente começa a desacreditar na palavra de Deus. E no momento que a gente começa a desacreditar naquilo que é de Deus, a gente começa a errar. Aí vem um processo, meu amigo, de degradação, tanto moral como física da pessoa. Amém? A gente entra em uma linha que vai nos levar à ruína. Então é bem fácil identificar o problema. É bem fácil solucionar o problema. Como eu vou solucionar isso? Eu vou te responder mais na frente. Eu vou só te falar dos problemas hoje. E lá no final eu te dou a resposta. Amém? Então, quando ele fala aqui, não andeis ansioso em coisa alguma, essa palavra coisa alguma fala de coisas materiais. Coisa é algo material, é algo que, coisa alguma, ele está falando que coisa é algo material, não é algo espiritual. Que espiritual a gente não trata como coisa. Coisa é dinheiro, coisa é cadeira, isso aqui é uma coisa, né? Coisas são essas coisas aqui, ó. Esses materiais, matéria, que o homem deve dominar, e não a matéria deve dominar o homem. Quando Jesus cria o homem no jardim, o que ele faz? Ele dá uma ordem ao homem. Aí qual foi a ordem? Que era para ele dominar e sujeitar todas as coisas que estavam tudo debaixo dele. Ele era a autoridade que Deus tinha constituído para que ele dominasse as coisas, tanto animais, como as águas, como qualquer outra matéria. Por isso nós vemos o homem ter a capacidade de manusear o metal, de manusear qualquer outra coisa e construir máquinas. Por quê? Porque Deus deu essa autoridade ao homem. Nós temos uma autoridade recebida de Deus, que é de administrar coisas. Só que a queda e às vezes a falta de entendimento nosso, né? Acontece o quê? As coisas começam a dominar a nossa vida. E ela começa a estar em cima, aonde ela deveria estar debaixo dos nossos pés. Então, quando as coisas estão em cima, elas estão em prioridade para nós. Quando as coisas estão em cima, é porque eu estou olhando somente para elas, e porque elas somente estão na minha mente.
Mas o que Deus queria é que ela estivesse debaixo dos meus pés, que isso não importasse para mim. O que importasse era o que estava além dos meus problemas, além de tudo isso, que é Jesus. Quando ele fala que a gente não deve andar ansioso, ele está falando de algo que não se preocupar demais. Pedro, na sua carta, no capítulo 3, versículo 8, ele diz que, ele fala uma coisa bem interessante, passou aqui agora, lançai sobre eles toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele quem? Jesus. Lançar a ansiedade sobre Jesus. Ou seja, tudo o que está me afligindo, eu preciso lançar sobre ele, porque ele tem cuidado de mim. Eu já vi muita gente reclamando, dizendo, eu não tenho cuidado de mim muito. Você não precisa se cuidar, você precisa deixar Deus cuidar de você. E dizer o que você precisa, em que área você precisa ser cuidado. Amém? A gente está invertendo muitos papéis, a gente não pode nos colocar no papel de Deus, e Deus no papel de homem. Deus tem que ser fazer o papel dele, que realmente é Deus. E nós temos que nos colocar como homens, como pessoas. Entender que nem tudo é uma consequência de Satanás se levantar. Por quê? Primeiro lugar, eu vou te explicar por que Satanás não se levanta contra a sua vida. Porque você está fundamentado em Cristo Jesus. E existe na carta de Romanos que diz que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que realmente estão permanecendo em Jesus, não existe condenação. Satanás não vai chegar e dizer para ti, meu filho, você está em pecado. Não, porque se você está em Cristo Jesus, você está guardado nele. Amém? Então eu quero que você faça a primeira coisa nessa noite. Livre-se de tudo o que não é seu, de todo o pecado, e diga, Senhor, eu lanço sobre o Senhor. Eu lanço a minha ansiedade, eu lanço sobre o Senhor a minha aflição, aquilo que está tirando o meu sono, a minha paz. E coloco aos teus pés. E sei que o Senhor no tempo próprio vai responder tudo. Vai me dar uma resposta para tudo. Amém? Faça isso nessa noite, você vai entender outras coisas a mais. Então quando ele diz, não andeis ansiosos, eu não preciso caminhar sobre ansiedade. Eu não preciso a todo momento estar me lembrando que eu estou ansioso, que algo vai acontecer, que algo precisa eu resolver. Não, eu preciso entender uma coisa, que a minha vida precisa estar primeiro fundamentada em Deus. Porque se não estiver, meu amigo, você pode fazer qualquer outra coisa, mas nada vai dar certo. Primeiro é o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Todas estas coisas serão acrescentadas. Amém? Então eu preciso buscar quem? Jesus. Para quê? Para que nesse interim Ele venha resolver os meus problemas. Por isso eu e você até hoje não temos resolvido nenhum problema. Porque a gente tem andado pelas nossas forças. E todo momento que a gente anda pelas nossas forças, a gente cai. A gente precisa lançar sobre Jesus. Porque Ele fala e assegura disso, que sem Ele não podemos realizar nada. 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 Tudo começa nele. Se eu não começar a ter um relacionamento com Ele, eu não vou realizar nada. Nada efetivo, nada bom. Nada que dure para sempre. As coisas vão ser passageiras na minha vida. Tudo que vai entrar da minha mão eu não vou conseguir administrar. Por quê? Porque eu vou ficar preocupado com o que eu vou administrar. Eu não devo ficar preocupado. Porque eu sei que o mesmo Deus que me dá o trabalho é o mesmo Deus que me dá a capacidade de resolver. O mesmo Deus que me dá a aflição é o mesmo Deus que dá a resposta para a aflição. Aí você diz, mas Deus não dá aflige ninguém. Eu quero que você leia um pouco mais. E veja o que Ele fez com Israel. Sabe para que Ele fez aquilo? Para despertar um povo a entender que o povo depende dEle. Quem sustenta é Ele. A nação era dEle. Só que o povo vivia para eles. Para eles e não para Ele. Então todo momento que o povo vivia para eles, o povo entrava em ruína. Israel sofria. E não sofria só um, sofria toda a nação. E todo momento que toda uma nação sofre, não é só um culpado, mas o culpado é em geral. Deus não vai cobrar só de um lugar, Deus não vai cobrar de só uma pessoa, Deus vai cobrar de uma nação.
Eu acho que eu não vou dizer isso aqui, o que eu fiz hoje nessa manhã. Mas eu vou te dar uma pitadinha, eu não vou falar quais palavras eu usei. Mas eu fiquei indignado por muitas coisas que estão acontecendo, do qual nós temos nos colocado em uma posição muito baixa. Eu não digo de respostas, mas nós temos nos colocado, Satanás pisado mais em nós do que nós pisado sobre a cabeça dele. A gente tem nos colocado numa posição tão, sabe, uma posição tão para trás. Uma posição que Deus realmente não queria que nós tivéssemos. Um posicionamento errado. A gente precisa ter o posicionamento certo daquilo que Deus está fundamentando em nós. Jesus está fundamentando a sua palavra, como nós lemos naquele dia, Tiago, capítulo 2. Capítulo 1, né, na verdade. Que ele fala que nós somos gerados pela palavra. Nós somos gerados pela palavra de Deus. Então, o que vai ser gerado através de mim? É o que está sendo gerado através da palavra de Deus. Eu só posso gerar aquilo que Deus permitiu eu gerar. Amém? Eu vou te dar um significado muito dentro da Bíblia e com uma base bíblica sobre isso. Quando Abraão e Sara, eles eram homens, seres humanos. Só que eles se deitavam, como é costume de homem e mulher ser casados, né? Vão lá. Mas nada de filho. Mas quando Deus dá a palavra a Abraão, ele vai se deita com sua esposa, o que acontece? Nasce um filho. Sobre a palavra nós vamos poder gerar aquilo que estamos ouvindo de Deus. No momento certo que Deus lançar a palavra, nós vamos gerar algo maravilhoso. Amém? Eu não sei se vocês lembram, não sei se vocês leem Bíblia, né? Mas vamos lá colocar que vocês leem. Amém? Eu quero acreditar nisso. Em nome de Jesus, eu sei que vocês leem. Então, quando ele fala, a gente vê Sara tentando resolver dos meios dela. Ela chega a dar a sua serva para Abraão deitar. O que acontece? Nasce Ismael. O que acontece? Uma divisão dentro da casa. O que acontece? Abraão toma um posicionamento e manda a mulher embora com o filho. E sabe o que acontece mais na frente ainda? Deus manda Abraão pegar a mulher de volta e dizer: olha, eu também vou abençoar ele. Eu não te mandei fazer isso, mas traz o menino, eu vou abençoar. Aí nós vemos a misericórdia de Deus, né? Porque às vezes a gente olha Deus no Antigo Testamento como um Deus mau, mas não, Deus sempre foi um Deus bom. Só que o homem sempre caminhou por uma linha de pensamento sobre maldade muito grande. É o homem, não Deus. Deus nunca mudou, Deus é o mesmo. Porque a gente entende uma coisa, né? Que no Antigo Testamento Deus vinha contra uma nação, destruía uma nação e pronto. E hoje a gente não vê mais essas coisas acontecerem, né? De uma nação ser afligida, mas a gente não vê, mas acontece. A todo momento Deus está despertando pessoas e está destruindo pessoas para Ele reformular essas pessoas. Amém? Deus está aqui destruindo o conhecimento dos sábios para colocar a verdadeira sabedoria que vem do alto e não de um homem. Eu entendo isso. Deus está fazendo isso nessa noite. Amém? Deixa Deus destruir tudo dentro da sua vida hoje e deixa Ele reconstruir da forma correta. Amém? Glória a Deus. Eu não vou te dar uma mensagem muito mais longe do que isso, mas bora lá. Então ele diz assim: tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. Eu estava pesquisando o significado de oração, eu levei o nome oração para o grego, que eu gosto de fazer isso, levar para o grego, para o hebraico. Eu levei para o grego, e do grego eu peguei o significado, né? Eu tenho um dicionário grego, eu peguei e fui ver o significado da palavra oração no grego. Aí sabe qual é o significado? Nosso. Aí eu disse: mas que sentido tem isso? Eu disse: rapaz, eu acho que é literal isso aqui, eu sei lá. O que foi que aconteceu? O que significa? Eu peguei do grego, vem nosso. Aí Deus me traz a lembrança do que Jesus nos ensinou. Ele ensina no capítulo 6 de Mateus. Vamos lá, eu quero ler para você. Vamos lá no Mateus capítulo 6. Você vai entender agora. Aleluia, Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 9. Olha o que ele diz, que vai encaixar muito. É muito interessante isso. A oração do grego para a tradução diz nosso.
Uma das traduções, né? Aí diz algo assim: portanto vos orareis assim, Pai nosso. Pai nosso. Amém? Nosso. Só que Deus me falou algo mais ainda, mais interessante ainda. Nosso dever é ter um relacionamento com o Pai. Nosso dever é ter um relacionamento com o Pai. A oração, ela vai nos levar a ter um relacionamento com o Pai. Amém? Eu te dei o tema para essa mensagem, que foi a resposta para a sua vida. E eu vou te dar a resposta já está chegando lá. Nós estamos, na verdade, chegamos lá perto. Amém? Então, quando a oração diz nosso, então é interessante que ela dá esse modelo na oração de Jesus. A oração que Jesus ensina aos discípulos: Pai nosso, nosso, é nosso. Ele não diz Deus nosso, ele diz Pai nosso. Porque não é propriedade minha, mas não é só propriedade de uma pessoa. Deus não é propriedade de ninguém. Deus é nosso Pai. Amém? Deus não buscou um filho, Deus buscou filhos. Amém? Quando ele diz nosso, quer dizer que ele está englobando tudo. Quando Deus morre, quando Jesus vai morrer, Jesus, na verdade, quando ele diz assim em Mateus capítulo 3, versículo 16, né? João 3,16, que nós sabemos muito bem o que diz lá. Aí ele diz que ele veio morrer para o quê? Para o mundo inteiro. Foi para o mundo inteiro. Oh, meu Deus do céu. Você não está entendendo? Foi para o mundo inteiro. Deus não morreu por pecado de Nilson. Deus não morreu só pelo pecado de Claudionor. Deus morreu pelo pecado do mundo, para remir o mundo. Agora, existe uma diferença: eu reconhecer o que Jesus fez por mim, e ter o sentimento de agradecê-lo, e ter um sentimento de gratidão a Ele, de agradecer todos os dias pelo que Ele fez por mim. Já deveria ser o suficiente. Amém? Se talvez, eu vou trazer alguém lá do passado para os nossos dias. Se ele vivesse nesses dias, Noé, ou Abraão, ou Isaac, ou Jacó, vivesse o que nós estamos vivendo, ele não precisaria ouvir muito de Deus. Ele só precisaria entender, ele só precisaria ouvir de que Jesus morreu por ele. E sabe o que eles ansiavam, os profetas? Eles ansiavam por ter isso que nós temos. Sabe o que nós temos? Nós não temos o Espírito de Deus em limitação. Nós temos o Espírito de Deus na totalidade. Amém? Deus não vem por parcialidade, Deus vem na totalidade. Deus já te preencheu. Deus não vai te preencher amanhã um pouquinho, depois mais. Deus te preencheu. Ou é 100% ou não é. Você vai ver, Deus não tem uma visão de uma cidade, Deus tem uma visão do mundo inteiro. A menor visão de Deus é uma cidade, mas a maior visão de Deus é o mundo inteiro, e é isso que Ele quer. Ou é 100% ou é nada. Eu falei, eu vou te trazer um exemplo disso. Jesus começa a falar sobre um pastor que tinha 99 e perdeu uma. É interessante que ele tinha 99, a uma não ia fazer diferença, né, das 99, mas ele deixou as 99 para buscar uma que se perdeu. Oh Deus, não, meu amigo, você não está entendendo nessa noite, eu quero que você entenda isso. Deus quer a totalidade da sua vida. Deus, Ele não quer saber se você se tem só 99 aqui. Deus quer a totalidade. Deus quer aquilo em 100% ou não, ou é 100% ou é nada. E como Ele diz lá em Apocalipse, ou você é quente ou é frio. Ele não aceita meio termo. Se você ser morno, Ele vai vomitar. Porque Ele diz, olha, se fosse frio, você não ocuparia o lugar. O frio, ele não ocupa o lugar de um quente. Por quê? Ele não vai vir para a igreja. Por quê? O morno, ele vem. Mas o quente, não, ele está sempre ativo. Ele está sempre disposto. Não para agradar um homem, mas para fazer para Deus. Ele sempre está disposto a orar. Ele sempre está disposto a buscar. Ele sempre está disposto a ouvir o que Deus está falando para ele transmitir. Ele sempre está disposto a evangelizar. Ele sempre está disposto a fazer algo
Por quê? Porque Deus inflamou o coração dele com amor. E ele tem um sentimento muito grande de gratidão que inflama ele. E ele entende uma coisa: eu não posso ficar parado, porque Deus fez muito por mim. O nosso comodismo tem nos levado à ruína. O nosso comodismo tem nos levado à destruição da nossa vida espiritual e do nosso relacionamento com Deus. Irmãos, ou a gente vive 100% para Deus, ou você não vive nada para Ele. Ah, mas Deus sabe das minhas ocupações. Eu não estou falando das tuas ocupações, eu estou falando de você viver para Ele. Nós temos 24 horas. Pelo menos 2 horas você não tem como fazer alguma coisa. Pelo menos 1 hora por dia. Uma vez por dia, dentro de 1 hora, não pode fazer alguma coisa por alguém. Eu tenho certeza que uma conversa de 1 hora com uma única pessoa durante um dia pode resolver muito. Às vezes 1 minuto. Às vezes, vou até baixar mais, às vezes 30 segundos de conversa com alguém que entende e que realmente quer receber uma palavra de Deus. Já é o suficiente para ele ser transformado. Não precisa muito, irmãos. Precisa entender. Quando Jesus fala, ele falava de forma que ele dava uma palavra, mas ele representava o reino de Deus de alguma forma contemporânea daquela época. E ele fala sobre o que o semeador saiu a semear. E umas partes da semente caiu sobre as pedras, outras sobre os espinhos, outra caiu em boa terra. E sabe, ele começa a trazer a representação de tudo isso. Então hoje Deus está semeando algo. Agora vai depender daquilo que eu estou querendo. Será que meu coração está bom para receber essa mensagem? Como eu sei que o meu coração está bom? Quando eu digo: Senhor, eu não sei de nada. Senhor, eu não aprendi mais nada. Senhor, eu estou disponível ao Senhor me transformar totalmente nessa noite. É quando você reconhece o seu estado de tanto de pecado, como o seu estado de não de omissão. O maior pecado hoje, irmãos, não é um pecado de imoralidade sexual. Não é somente o maior pecado hoje, não é esses pecados que às vezes faz escondido, mas era um pecado, o maior pecado é um pecado que a gente está fazendo, todo mundo está vendo, omissão. Eu estou sendo omisso. E quando Jonas foi omisso à palavra de Deus, o que aconteceu? Ele foi para dentro de uma baleia, né? De um peixe, na verdade, nem fala baleia. Me perdoe. Fala de um peixe grande. Pode ser qualquer um. Até o que não existe hoje. Pode ser qualquer peixe. Mas só diz que era um peixe muito grande. Eu sei que ele foi para dentro da barriga. E de dentro da barriga do peixe, diz o relato bíblico. Eu não sei como ele entrou lá. Mas que ele fez uma oração a Deus. E a baleia vomitou ele em cima da cidade da qual ele deveria ter ministrado a palavra. E sabe o que ele dizia para Deus? Deus, ele se preocupava com o seu status de profeta. Ele não se preocupava com aquilo que Deus queria transmitir para o povo. Porque ele sabia de uma coisa, que se ele dissesse condenação para o povo ia se arrepender. E o que ia acontecer? O povo ia dizer: e aí, meu amigo, nós se arrependemos, não aconteceu do que tu disse. Ou seja, então ele disse: então não há necessidade de eu pregar. Porque se eu pregar, eles vão se arrepender. E aí, Jesus? E aí, Deus? Jonas, ele olhava muito para si e enxergava pouco pelos outros. Quando a gente se enxerga muito de nós, dos nossos status, daquilo que nós somos, e não querer, eu não vou abraçar fulano de tal porque fulano de tal está muito fedendo. Meu amigo, Jesus me fala em sua palavra que quando eu visito alguém numa prisão, eu estou visitando ele. Que quando eu dou um copo d'água pelo simples fato de alguém ser discípulo de Jesus, eu vou receber um galardão daquela pessoa.
um galardão de profeta, né? Então aquilo que eu faço, que as pessoas não veem, mas Deus vê, Ele vai nos recompensar publicamente. Sabe por que Deus fala de publicamente Ele quer nos exaltar? Porque a exaltação, né? Ele vai honrar o homem, na verdade, honrar. Essa é a palavra certa, honrar o homem publicamente. Sabe por quê? Porque pelo simples fato que eu vou te falar agora. Deus, Ele não quer que você pense na honra. Deus não quer que você pense na recompensa. Deus quer que você pense no seu próximo. Primeiro a Deus e seu próximo. São dois maiores mandamentos que Ele deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e igualmente amar o nosso próximo. Como a mim mesmo eu amo. Então o Evangelho é difícil? Não, o Evangelho é simples. Que complica? Nós. Você não sabe a graça que eu estou sentindo de te falar isso. Que complica? Somos nós. Por quê? Porque Deus nos pede para fazer algo tão simples, nós começamos a complicar muitas das vezes. Deus não pede que a gente faça coisas mirabolantes, porque milagres quem faz é Ele. O homem não tem capacidade de fazer milagres. A gente diz, Deus fez um grande milagre. Eu já vi pessoas dizer, eu já fiz oração que tantas pessoas curaram, eles não botam nem Deus. Tantas pessoas foram curadas. Eu preguei, tantas pessoas foram salvas. Quando eu preguei, quando eu orei, quando eu fiz. Não quando Deus fez na vida dele. Então todas as vezes que eu coloco a honra na frente, Deus nunca vai me honrar. Eu quero ler, a gente está na palavra que eu estou falando aqui para você. Ele diz assim, quando deres esmola, não toque trombeta diante de ti. E ele fala no versículo 3, tu, porém, quando dar esmola, ignora a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Ele fala de recompensa. Aí ele leva mais, Mateus 6,6. Aí ele diz, olha, quando orares, entra no teu... Na verdade, vamos no 5. Quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então qual é a recompensa que você quer hoje? A recompensa de Deus ou a recompensa de homens? Porque a recompensa que Deus dá é mais elevada do que a recompensa que o homem vai te dar. Sabe qual é a recompensa que o homem vai te dar? Reconhecimento. O que Deus vai te dar é muito superior a reconhecimento. Eu não posso nem te dizer o que é, porque eu não limito Deus. Eu não limito a recompensa de Deus para a sua vida. Eu não posso fazer isso. Deus pode te recompensar de qualquer forma. Tanto material como espiritual, tanto te dando qualquer outra coisa. Tanto que você necessite ou não necessite, mas Deus vai te recompensar. De alguma forma. Na sua vida. Aí agora eu estou querendo finalizar agora. Aí ele começa a dizer, sabe o que eu li no capítulo 6, na verdade, todo? Eu entendi uma coisa no capítulo 6, e do qual agora eu vou te dar a resposta para a vida. Qual é a resposta para a minha vida hoje? A resposta para a minha vida é que o que Jesus estava fazendo, o que na carta de Filipenses, Paulo estava falando, para a gente não andar ansiosos, mas que as nossas orações, que as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus, com ações de graças, e como ele fala, eu quero ler para você novamente aqui, tá? Para mim não errar aqui. Não se aflige nem se preocupe, em vez de se preocupar, orem, permitam que as suas súplicas e louvores transformem seus receios, permitindo que Deus os conheça. Aí, permitindo que Deus os conheça as minhas angústias, as minhas orações, e antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, ou seja, o caráter de Deus, a integridade de Deus vem, nós vamos compreender o caráter de Deus, daquilo que realmente Ele quer fazer, aquilo que Ele realmente quer mudar. Quando a gente entende a integridade de Deus,
Quando a gente compreende a integridade de Deus, o que vai acontecer? A minha vida muda. Porque se eu entendo a integridade de Deus, a compreensão da sua integridade vai mudar a minha vida. A gente pensa que uma oração de um profeta vai mudar a nossa vida. Não muda, meu amigo. Eu já tive tanta oração na minha cabeça porque nada mudou. O que muda é quando eu tomei uma atitude de querer mudar. Eu posso fazer uma oração por você aqui na frente, mas se você realmente não querer mudar, você não muda. Eu sinto muito a dizer isso e frustrar você. Mas minha oração não muda ninguém. O que vai mudar é a tua mente diante de Deus. Aquilo que você realmente quer ser transformado por Deus. Amém? Quando ele diz lá em Apocalipse, arrependei-vos, ele está dizendo, transforma as tuas atitudes e a tua mente. Porque está chegando algo superior, do qual você não vai suportar com essa mente passada. Nós não podemos ver Deus com uma mente passada. Sabe o que é uma mente passada? Eu não estou falando de seus pensamentos passados. Eu estou falando de você, pelo raciocínio, tentar às vezes compreender Deus. Tem coisas que não vão ser compreendidas pelo raciocínio. Tem coisas que não vão ser explicadas. Porque aquilo que eu explico é porque eu fiz. Mas aquilo que eu não consigo explicar é porque Deus fez. Todas as vezes, Nilson, que tu fizer alguma coisa, tu vai conseguir explicar. Mas quando você não conseguir explicar, é porque Deus está fazendo a tua vida. Amém? E ele diz, e algo que eu achei interessante, pesquisei muito. No capítulo 6, Jesus revela Deus, o Pai, durante 11 vezes. Ele fala sobre Pai 11 vezes. Você vai encontrar durante capítulo 6 de Mateus, repetidamente, 11 vezes o nome Pai. Pai, 11 vezes. Sabe quantas? Ele vai falar quantas vezes Deus? 3 vezes. Você pode conferir em casa. 3 vezes. Ele vai falar Deus. Aí eu vou te dizer onde está escrito que ele fala a Deus. Não vos assemelheis, pois a eles, capítulo 6 de Mateus, versículo 8. Porque Deus, o vosso Pai. Mas ele diz Deus, o vosso Pai. Então quando ele fala Pai, a gente já entende que é o nosso Deus. Porque Jesus não veio revelar Deus, ele veio revelar o Pai. Porque o que o homem precisava não era de um Deus, porque ele já tinha um Deus. A humanidade já tinha Deus. O que eles precisavam era de paternidade, para transformar suas vidas. Eles precisavam de quê? Porque o que o pai faz para o seu filho? Ensina, educa. O filho vai ver o que o pai faz. O que Jesus foi fazer aqui na terra? Ele diz, olha, as minhas palavras não são minhas, são do Pai. Aí ele começa a dizer, eu não faço o que eu quero, mas faço aquilo que o Pai manda eu fazer. O que ele estava tentando revelar? Que ele não era o centro de tudo, mas que era o centro de tudo é o Pai. Eu vou te dizer agora o que vai a resposta para transformar, a resposta para a vida, a resposta para a sua vida hoje é você parar de tentar entender que Jesus é o nosso mediador. Jesus é o nosso mediador. Eu vou te revelar isso na palavra. Abra lá comigo em Hebreus capítulo 8. Eu quero terminar. Vamos lá, já estou finalizando em nome de Jesus agora. Hebreus capítulo 8. Hoje ensino. Eu estou sentindo isso. Hebreus capítulo 8. Aleluia, Jesus. Versículos 6 e 8. Diz agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto ele também é o mediador de superior aliança instituída com bases superiores a promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido desfeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda.
Então a primeira aliança foi desfeita, para que a outra viesse hoje ser fundamentada sobre a sua vida. Versículo 7 fala sobre isso, que é porque aquela primeira aliança não tivesse sido sem defeito. Ou seja, o que a primeira aliança representa hoje para a nossa vida? Os 10 mandamentos, eles foram defeituosos, não porque os 10 mandamentos são defeituosos, mas porque o homem é defeituoso. O homem pecou e o homem errou. E ele não tinha como se justificar diante de Deus. Porque os mandamentos que eram para a absolvição dele começaram a ser para condenação. O que era para ser benefício começou a ser maldição. Não porque a palavra de Deus era maldição, mas porque o homem se tornou maldição pelos seus pecados cometidos. Amém? Primeira carta de Timóteo, vamos lá. Primeira carta direcionada a Timóteo, que Paulo dá a Timóteo. Capítulo 2, versículo 5. Aleluia, Jesus. Capítulo 2, versículo 5. Diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, homem. Qual era o que Paulo queria revelar para Timóteo, dizendo que Jesus é homem? Por que ele estava dizendo Jesus Cristo, homem? Por que ele falou isso? Por quê? Porque ele disse Jesus Cristo, homem. Ele fala no Cristo Jesus, homem. Ele termina a frase, homem. Porque Jesus não veio ser mediador entre Deus e anjos caídos. Deus veio ser mediador entre o homem caído e Deus. Jesus veio representar, veio me dar a santidade dele, como eu preguei eu acho que foi no domingo, né? Preguei no domingo sobre que Jesus veio me dar a santidade dele, para que eu obtivesse os privilégios de filho. Qual é o privilégio de filho, irmão Claudionor? Sabe qual é o privilégio de filho? O privilégio de filho é ter a mesma intimidade que Jesus tinha com o Pai. O privilégio de filho é ter o mesmo privilégio que Jesus tinha de relacionamento. E a gente tenta nos justificar. Eu não posso criar um relacionamento com Deus. Jesus passava as madrugadas em oração e a gente não pode fazer, não tem um relacionamento com Deus. A gente não pode, passa 30 horas, trabalhando e não pode tirar um momento com Deus. A gente faz tudo para nós. Mas quando é para Ele, a gente não faz nada. E quando faz pela metade. Quando se faz 10 minutos, tá bom, né, Deus? Bom demais. Viveu 24 horas e 50 minutos para você. E viveu 10 minutos com Deus. Não é sobre o tanto de orar, irmãos. Mas é o que você vai orar com Deus. É o que você vai pedir. Não é o que você vai falar, porque às vezes você não fala nada. Aí eu estou finalizando agora. Então eu vou falar novamente. Jesus veio revelar o Pai. Ele veio revelar o Pai. Então aonde eu devo começar hoje para mudar a resposta? Qual é a resposta para a minha vida? Entender que Jesus é o mediador. E entender que existe o Pai. E a Ele eu devo a minha oração. Porque Jesus me disse Pai Nosso. Ele não começa dizendo Jesus Nosso. Ele direciona ao Pai. Ao Pai. O Pai é digno de toda a honra e toda a glória. Porque Ele disse assim: em mim o Pai é glorificado e eu sou glorificado no Pai. Aí Filipe pergunta, né, para ele: Senhor, revela-nos o Pai. Isso não nos basta. Aí o que Jesus dá a resposta: Filipe, há tanto tempo estou convosco e você ainda não me conhece? Há tanto tempo Deus está com a gente. Há tanto tempo nós temos andado em um cristianismo tão fraco, do qual a gente está dizendo: Deus, te revela para mim. Sabe por que a gente não o conhece?
porque a gente não quer realmente conhecê-lo. A gente não tem esse desejo. Sabe por que a gente passa tanta dificuldade? A resposta para a vida é isso. É entender que eu preciso criar um relacionamento com o Pai. Que a partir do meu relacionamento com o Pai, as coisas da minha vida serão resolvidas. Não instantaneamente. Não vai ser instantaneamente. Mas vai ser um progresso grande. Oração nunca foi um dia eu orar muito. Só um dia. Nunca foi sobre eu manter um relacionamento por um dia com Deus. Oração sempre foi sobre eu manter todos os dias a minha vida diante de Deus. Em oração. Se a gente não ora, meu amigo, a gente tem uma vida fraca. Você pode tentar questionar isso, mas não existe outro meio. Se a gente não ora, a gente tem uma vida fraca. Não faça planos. Não faça planos. Deixa Deus fazer os planos para você. Não trace metas. Deixa Deus conduzir para você. Sabe por quê? Porque os pensamentos deles são mais altos. Os caminhos deles são melhores do que os nossos. A gente pensa que a gente está no caminho muito bom, mas talvez não é o que agrada a Deus. A gente pode dizer, não, esse caminho é bom para mim, mas o caminho do Senhor é mais excelente, é superior, porque Ele está nos céus e conhece o nosso coração. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu estou sentindo graça, meu amigo, para te falar essa noite.